Já é em posição. Pode? Convidamos a audiência a posicionar-se de pé. Será procedida a imposição da medalha Mérito Santos Dumont. Solicitamos os paraninfos a efetuar a imposição da medalha como homenagem especial a personalidades civis e militares brasileiras e estrangeiras. São agraciadas nesta cerimônia as seguintes personalidades: deputados federais: Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior, Cristine Nogueira dos Reis Tonieto, Hélio Fernando Barbosa Lopes, Pedro Lucas Andrade Fernandes Ribeiro, Guilherme Muraro Derrite, Franco Cartafina Gomes, Grace de Queiroz Elias, José Silva Soares, Beatriz Kisses Torrentes de Sorge, Júlio César Ribeiro, Luiz Alberto Ovando, Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes. Senhor Arthur Cerqueira Valério, Vice-Almirante Carlos Eduardo Horta Ares, General de Divisão Obina Chucudi Adjuva, Embaixador Kenneth Félix. Contra-almirantes Rudiclei Cantarim, Nestor Francisco Miranda Júnior, Embaixador André Ricardo Heráclio do Rego, senhores Felipe Cascais Sabino Bresciani, Rodrigo Sorente Auer Vieira, Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, Capitão de Mar e Guerra Alberto Raufique Cesário, Coronéis Lawrence Harris, Sérgio Adolfo Rojas Schwemmer, Arife Adinugro, Capitão de Mar e Guerra Manuel Francisco Silveirinha Canané, Coronel Peragni Robert Persson. Senhores Cássio Cavalcante Andrade, João Marcelo de Castro Novaes, Capitães de Mar e Guerra, Ralph Guita Smith Reiser, Wagner Belarmino de Oliveira, Fábio Tayarou Marques, Coronéis Carlos Luiz Guedes Neto, Anderson de Souza Pedra, Emílio Vanderlei Ribeiro, Ubiratã de Oliveira Magalhães, André Iderone Espindola Santo, Maurício da Costa Vargas, Conselheiro Herbert de Magalhães Drummond Neto, Senhor Lúcio Alves Ângelo Júnior, Senhora Clecione Alves Gomes, Deputado Distrital Yolando Almeida de Souza, Coronel da Polícia Militar Márcio Cavalcante de Vasconcelos. Senhores Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira, André Gustavo Silva Santana, Felipe Espinosa de Oliveira, Jaime Domingos Casas, Paulo Kepler Duarte Sampaio Júnior, Rogério Costa de Andrade, Capitães de Fragata, Márcio Braga de Souza, Renato Reio França, Wagner Pinto Alves, Flávio Sérgio Rezende Nunes de Souza, Maicon Jesus Domingues Luiz, Luiz Henrique Parreira Fontes, Tenentes Coronéis Paulo Jorge Fernandes da Hora, André Horta Piancó, Felipe Ribeiro da Silva, Sandro de Nazaré Ciribelli, Marcelo Zeitune, Senhora Maria Genilce dos Santos, Juíza Luciana Correia Torres de Oliveira, Doutor Erlan José Peixoto do Prado, Senhor Gabriel Medeiros Vilar, Doutora Ângela Montenegro Taveira. Capitães de Corveta, Luiz Roberto Farias da Silva, Tarim Machado Senes. Majores, Reinaldo Rangel Júnior, Vinícius Martini Pérez, José Ribamar Moreira da Silva Júnior, Ronald William Turque de Araújo, Celso Borges Pinto Filho, Ricardo Iderrara Júnior, Miguel Lins Bruno, Luiz Discerneu Lacerda Júnior, José Vinícius Baltazar Souza, Tony Anderson de Oliveira Freitas, Joyce Costa Lima da Silva, Mauro Santos da Silva, Tatiana Willig Araújo, Leandro Macedo de Paiva. Sobrevoam a base aérea de Brasília as aeronaves KC-390 e F-5 da Força Aérea Brasileira.
Wilson Rafael Oliveira Gasparello, Daniel Lopes de Lucas, Diogo Fernandes Novo, Fábio de Matos Ferreira, Augusto Feldberg Martins, Tiago Augusto Lento Bacelar Gonçalves, Viviane de Almeida de Farias, Senhor Dalmo Jorge Lima Palmeira, Senhor Daniel Alex Fortunato, Major PM Alessandro Luiz Vieiro Andrade. Senhora Ana Carolina Tanuri Lafayette Marinho, Ana Paula Neves de Camargo, senhores Genete Rosa, Rafael Gustavo Facina Marques, Silvio Otávio Batista de Carvalho. Capitães Danilo Isaac Calhares, Manuel Ricardo Cruz Domingues, Wilson Floripes Júnior, senhores Fábio Carlos Uchoa Salles Ribeiro, Geraldo Costa de Menezes, Vitor Campos Araújo, Fábio Barros Franco de Campos, senhora Gelva Carolina Piatti de Oliveira Doi, senhor José Marcos de Campos Bonfim, senhor Rógeres Gonçalves Veloso de Assis, primeiros tenentes Lindomar Antônio, Eduardo Vita de Oliveira Filho, Vilmarina Francisco Romário Esteves, senhor Enzo José Rivera, segundo tenente Adriano Alves Terpino, senhoras Luciana Silva da Cruz Oliveira, Magda Machado de Miranda Costa, Maria Dolores Santos da Purificação Nogueira, Tarciana da Silva Suzana, Suassuna, senhor Alexandre Sidney Guimarães, senhor Fábio Henrique de Azevedo Guimarães, senhora Fernanda Pereira Costa Silva, suboficial Ronaldo Pereira, subtenente Ivanir Aurélio Paulino, suboficiais Marcos Aurélio de Souza Matos, Giordani de Souza Lima, Manuel Messias da Silva Costa Júnior, Jefferson Henrique Losque de Oliveira, Alisson Ferreira da Silva, Carlos Rodrigues da Silva Balada. Primeiros sargentos, Marcos Antônio de Oliveira Fernandes, Diego da Silva Castilho, Neide Lúcia Silva de Andrade, Rodrigo Fabiano Soares Gomes, Anderson Leal Moser Garcia, senhor Marcelo Campos Russo, segundo sargento, Rogério de Araújo Bezerra. Terceiros sargentos, Paulo Henrique dos Santos, Alessandro Cavalcante Campos, Elvio Luciano de Oliveira, Cabo Roberto Viana Rodrigues.